Mateus, capítulo 14. Nesse tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo a fama de Jesus, disse aos seus servos: Este é João, o Batista. Ele está ressuscitado dos mortos, e por isso obras poderosas atuam nele. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque eles o consideravam um profeta. Celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Heródias dançou diante deles e agradou a Herodes. Perante isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse: Dá-me aqui, em um prato, a cabeça de João, o Batista. E o rei se arrependeu. Contudo, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão. E a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça, e ela a levou para a sua mãe. E vieram os seus discípulos, levaram e enterraram o corpo, e foram dizer a Jesus. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte. E ouvindo isto, as multidões seguiram-no a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão, para que indo às aldeias comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco, e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e pediram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos quantos a tocavam ficavam perfeitamente sãos.